Uma equação de segundo grau, então, é dessa forma, a forma geral. Mas, nas equações, existem três casos particulares. O primeiro caso seria, por exemplo, a gente sabe que o A não pode ser zero, mas o B ou o C podem ser zero. Então, o primeiro caso seria, vamos colocar aqui, quando o B é zero. Quando um B é zero, a equação só fica com ax² mais c. Ela fica dessa forma, entendeu? Então, agora a gente vai querer, para cada caso, são três casos, descobrir como é que a gente faz para achar a solução. Vamos agora aqui ver um exemplo sobre isso. Esse exemplo aqui. É muito importante você entender bem os exemplos fáceis, porque esse caso aqui é muito fácil, mas que essas ideias vão ser usadas mais na frente. Então, por exemplo, esse caso aqui. Vamos treinar para achar quem é o A, o B e o C. Quem é o A aqui? É 1. O B é 0. O B sempre é quem tem o x. Ninguém aqui tem o x sozinho. Então é 0. Só tem x², que é o A. Então o A é 1, o B é 0 e o C é menos 16. Qual é a técnica que a gente vai usar para resolver esse caso? A técnica é muito parecida com as equações do primeiro grau, nesse caso. O que vamos fazer? Deixa os números de um lado, o direito, e as letras do outro. Então eu vou passar esse aqui para o outro lado. E quando eu passo de lado, quando eu troco de lado, eu troco de sinal. Fica assim, né? Agora, aqui tem x². Eu quero x²? Não. Eu quero só o x. Eu quero a resposta dessa equação. Eu quero a solução. Então, o que eu faço para ter só o x? Eu tenho que tirar esse 2 daqui. Como eu faço isso? Eu boto ele para esse lado. Mas como? Com uma raiz quadrada. A raiz quadrada é o inverso da operação potência. Fica assim. Só que, como eu falei, uma equação de segundo grau tem sempre duas raízes. Então, para ter duas raízes, essa raiz, esse 2, passa para o outro lado como raiz com o mais ou menos. Porque aí, quem é a raiz de 16? 4. Só que tem o mais ou menos na frente, então fica mais ou menos 4. Isso aqui é o mais 4 e o menos 4. Para você escrever isso de uma vez só, tu bota mais ou menos 4. Então, qual é a solução dessa equação? A solução é menos 4 mais 4. Repara só, são duas soluções, né, como uma equação de segundo grau. E, além disso, a solução, sempre que você for substituir na equação, tem que dar zero, né? Então, ó, se eu botar o 4, 4² é 16, menos 16, 0. Se eu botar o menos 4 ao também 16, menos 16, 0. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo desse mesmo caso. Essa equação. Quem é o A? 9. Quem é o B? 0. Quem é o C? Menos 7. Então, qual é a ideia? Número de um lado. Fica assim, né? Troquei o sinal. Agora, tem o 9 multiplicando o x², que não tinha no caso anterior. O que eu faço? Está multiplicando, eu passo dividindo. Muito bem, vai ficar assim, né? E agora tem x². Eu tenho que sumir com esse 2, porque eu quero só o x. O que eu faço? Boto a raiz para cá, né? Vai ficar assim. Vai ficar assim, né? Mais ou menos a raiz de 7 nonos. Só que a raiz de uma fração é a raiz do numerador e a raiz do denominador. A raiz do numerador, não sei, porque é a raiz de 7, não tem como saber assim. Mas a raiz de 9 tem, que é 3, então vai ficar dessa forma. Mais ou menos a raiz de 7 sobre 3. Então qual é a solução? A solução é menos raiz de 7 sobre 3 mais raiz de 7 sobre 3. Agora vamos para o nosso segundo caso de equação do segundo grau.